Fala corredor! Hoje você vai saber sobre treinamento intervalado e tudo o que você precisa saber para melhorar nas distâncias de 5 e 10 km. Então se você quer baixar pace, quem baixa é o treino e hoje eu vou estar te ensinando o que você precisa saber para melhorar aí o seu pace. Então bora pro vídeo! Primeira coisa que você precisa saber é a diferença que existe entre treino intervalado e treinos de tiro ou treinos de velocidade. Normalmente o pessoal confunde um pouco eles e acaba muitas vezes colocando tudo dentro da mesma caixa. Mas vamos lá, vamos por partes. Quando a gente fala sobre treinamento intervalado, o principal objetivo dele não é muitas vezes melhorar a velocidade da corrida. Sinto até dizer isso. Se você usa seus treinos intervalados como objetivo de melhorar a velocidade de corrida, provavelmente você está usando eles de forma errada. Quando você usa o treinamento intervalado, o principal objetivo muitas vezes é melhorar a questão de limiar, VO2 máximo, mas não a velocidade. E o que difere entre o treino de velocidade barra treino de tiro, que é tão chamado? São principalmente os intervalos e a intensidade aplicada lá no treino de tiro. Vou chamar de tiro, tá? Para ficar mais fácil de você entender. Então, intervalado e treino de tiro. Vamos diferenciar assim. No intervalado, normalmente a gente trabalha com zonas mais próximas do VO2 máximo e com intervalos ativos. O que são intervalos ativos? Se movimentando, caminhadas ou em trotes. Já nos treinos de tiro, quando o objetivo é velocidade, a intensidade ela é muito acima do VO2 máximo e, consequentemente, o intervalo ele normalmente é parado e por um tempo mais longo. O que acontece? Eu estresso muito o meu corpo naquele curto espaço de tempo de 200, 300 metros e dou um descanso mais longo de 2, 3 minutos às vezes, porque o seu corpo precisa recuperar quase que totalmente, né? Ele não recupera 100%, mas em torno de 95, 98% da sua reserva energética ela é recuperada sim, quando você dá aquele sprint muito forte para melhorar a sua velocidade. Então, se você está usando o treino intervalado dessa forma, provavelmente você não está melhorando tanto as suas velocidades de corrida. Mas vamos entender um pouco mais sobre alguns aspectos que vão estar influenciando lá dentro do seu treino intervalado e que vão sim ajudar a melhorar o seu pace. Então, a primeira coisa, quando você vai fazer um treino intervalado, eu gosto de recomendar muito os alunos que realizam esse treino intervalado em um parque, em uma pista, em um local onde não tenha que ficar travando, às vezes em função de ruas, sinaleiras, carros. Onde é que tu gosta de fazer, Roberto, esse treino intervalado? Eu tenho que fazer na pista. Gosta de fazer na pista também? Eu gosto mais de fazer na pista por essa função, porque aí a gente tem um controle melhor. Então, e na pista, às vezes se você faz uma pista de 400 metros, por exemplo, você consegue controlar mais, 400 metros por 200 de intervalo de trote. Então na pista fica muito fácil, você está fazendo pela raia interna, você fazer uma volta completa e mais meia pista de trote, exemplo. Então são coisas que você consegue tendo um controle melhor. E isso facilita a qualidade do treino, então você consegue pegar também os seus tempos melhor durante cada um dos intervalados, tá? E por que o treino intervalado ele vai melhorar mais o seu VO2 máximo e não tanto a sua velocidade? Quando você faz um intervalo ativo, você faz uma recuperação ainda mais parcial. Dependendo da duração desse intervalo, seguimos um exemplo de 400 por 200. Se esse seu trote durar em torno de 1 minuto, 1 minuto e 20 ali de trote, você não vai fazer uma recuperação 100%, vai ficar em torno de 80, 85% da sua recuperação. Quanto mais para o final do treino intervalado, ou seja, se você fez lá 6, 8, 10 repetições de 400 por 200, quanto mais para o final do treino, observe que você está mais cansado ou cansada. E isso você consegue observar nitidamente que as suas energias elas vão diminuindo, elas vão caindo. Então você vai tendo uma dificuldade a mais de recuperar. E o que acontece? A gente começa a entrar em diferentes sistemas energéticos de treinamento. É uma parte mais da bioquímica e da fisiologia de treinamento, mas entenda que você começa a utilizar mais uma via aeróbica de energia. E isso a gente começa a condicionar outras vias que, diferente lá do treino de tiro, o treino de velocidade, a gente trabalha muito mais vias anaeróbicas. Então, a bioquímica pode ficar ainda meio complexa, se você não gostava muito das aulas de biologia lá do ensino médio, tudo bem. Mas entenda que existem diferenças. E essas diferenças energéticas que a gente tem dentro dos tipos de treino faz com que você melhore mais uma coisa do que outra. E quando a gente pensa nesse treinamento intervalado para melhorar o seu VO2 máximo, não significa, presta atenção nisso, não significa que você não vai começar a baixar seu pace. Sim, o seu pace vai baixar, porque melhorando a sua capacidade de produzir energia aeróbica e consequentemente também melhorando lá o seu VO2, você vai se tornando um corredor mais eficiente. Então você vai aos poucos conseguindo melhorar sim a sua velocidade,
o seu tempo de corrida. Então, por exemplo, você corria lá uns 5 km para pace de 5. Esse era o seu RP, corria lá para 25 minutos. E aí, Fabrício, que tempo tu deseja correr nos 5 km agora esse ano? 20, né? 19. Tá correndo para quanto hoje? Agora é 26. 26. A meta é correr ali para casa de uns 20. Tá. Então, por exemplo, o caso do Fabrício. Vamos pensar nesse exemplo e ele quer melhorar o seu tempo nos 5 km. Colocando esses tipos de treino intervalado com intervalos ativos, não significa que o tempo de corrida ele não vai reduzir. Vai, porque o VO2 dele vai aumentar, a capacidade dele produzir energia aeróbica vai melhorar. Então, ele vai se tornar, sim, um corredor melhor, um corredor mais eficiente. Agora, os treinos que vão fazer com que a mecânica, a velocidade de corrida dele aumente, que ele aumente a capacidade de sprint dele, por exemplo, ele vai correr uma prova de 5 km, uma corrida do Sesc, e ele quer fazer um sprint final muito forte, ele vai ter uma capacidade de melhorar esse sprint final dele se ele estiver fazendo os treinos de tiro, que são diferentes lá dos treinos intervalados. Mas eu vou estar detalhando em outro vídeo melhor sobre os treinos de tiro. Então, entenda sim essas diferenças e como que você pode estar modulando dentro da sua rotina de treinos e tendo melhores benefícios. Então, o Fabrício, por exemplo, hoje ele tem ali um treino intervalado que são 8 de 400 por 500 de trote. Então ele tem um intervalo mais longo desse intervalado. Então permite que ele se mantenha trotando, recuperando mais as energias, mas mesmo assim, por mais que seja 500 de trote, que vai dar aproximadamente ali uns 3 a 4 minutos de recuperação, é se movimentando. Então as reservas de energia dele também não recuperam 100%. E aí, principalmente, provavelmente, o objetivo é ter um volume maior de treino e, consequentemente, também melhorar o VO2 máximo dele. Porque ele faz um tiro forte de 400, faz um intervalado forte de 400 e recupera por 500. Forte por 400, recupera por 500. Se fosse um treino de tiro para melhorar a velocidade, o intervalo não seria ativo e, consequentemente, a intensidade, o tempo dele de 400 seria ainda mais forte. Então, são essas as principais diferenças que você precisa entender. E agora, como que você entende, identifica, para a gente finalizando esse vídeo, o último ponto aqui que eu quero trazer para você, como que você identifica se o seu treino intervalado ele está bom ou não? O que eu gosto de destacar? Quando a gente pensa no treino intervalado, o principal erro que as pessoas cometem é na qualidade de equilíbrio entre os intervalados. Exemplo, o Fabrício hoje tem 8 de 400. Se ele fizer o primeiro... Para que ritmo é, Fabrício? Vamos dizer que a 4,20 é a meta dele. Vamos dizer que seria um tempo aproximadamente ali de 1 minuto e 45 por 400, a cada 400 metros que ele vai ter que percorrer. Aproximadamente, não vou fazer o cálculo agora. Mas vamos dizer que o primeiro ele faça para 1 minuto e 30. Ele vai lá fazer extremamente mais forte. E aí o segundo, terceiro, quarto ele faz para 1,45 e o sexto, sétimo, oitavo ele faz para 2 minutos. Ou seja, observe que do primeiro até o último ele quebrou, ele reduziu cerca de 30 segundos. Então ele perde muito a qualidade do treino. O equilíbrio entre os intervalados, eles não existe. Ele começa muito forte e termina extremamente mais lento. Então, o objetivo de melhorar o VO2 máximo dele desse treino provavelmente não aconteça. Então, o que a gente precisa ter aqui? Um equilíbrio entre esses intervalados. Então, se o objetivo é fazer para 1,45, 1 minuto e 45 intervalado, que ele faça o primeiro para 1,40, vamos dizer que ele faça um pouquinho mais forte, e depois na sequência ele consiga manter. Começou a ficar muito mais lento, anota lá e depois conversa com o seu treinador. Alguma coisa tem que ajustar nos seus treinos. Então, para você ter uma boa qualidade, para você saber se você está fazendo um treino intervalado com qualidade, é quão equilibrado está esses intervalados. Se eles estão com muita discrepância, com muita diferença, observe que tem alguns erros aí que precisam ser corrigidos junto com o seu treinador. E tem um lema que a gente fala muito aqui na ProElite, que é o que baixa a pace, o que melhora na corrida é o treino. E fazer um bom treino intervalado faz com que você realmente consiga correr mais rápido e, consequentemente, melhorar seu pace tanto nos 5 e 10 km. E esses tipos de treino intervalado que eu estou te trazendo hoje aqui são os principais para a gente melhorar, sim, essas distâncias mais curtas. Porque quando a gente entra para, principalmente, as distâncias mais longas de 21 e 42, o treino intervalado ele modifica um pouco. Normalmente a gente trabalha com distâncias um pouco mais longas e intervalos um pouco diferenciados. Mas para você que está pensando com esse foco, principalmente de melhorar seus 5 e 10 km, esses exemplos que eu trouxe para você vai te ajudar muito e, consequentemente, te ajudar, sim, a correr mais rápido. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo e se ficou alguma dúvida, não esquece daquela coisa, que é clicar aqui embaixo, dar um joinha e deixar um comentário. Se você comenta, o YouTube nos recomenda para mais pessoas e, consequentemente, um pouco a sua dúvida pode se tornar um vídeo aqui do canal. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, um beijo no coração de todos e valeu! Valeu pelos exemplos sobre isso também.